Estar pronto para dirigir é uma decisão. Não é sorte, não é acreditar que só porque passou no exame de direção de primeira já está pronto para dirigir. Até porque dirigir na autoescola é totalmente diferente de dirigir sozinho. Na autoescola você tem um instrutor do teu lado, operando os pedais se der alguma coisa errada, puxando o volante para não bater em algum lugar, para não ir para a contramão. Dirigir, gente, estar pronto para dirigir não é sorte. Não é reclamando que não consegue que você vai conseguir. Não é indo com medo mesmo que você vai conseguir de uma forma segura, porque nós temos medo daquilo que não sabemos fazer. Quando nós aprendemos, quando nós entendemos o que precisa ser feito, no nível cognitivo, da cabeça, entender. Tem gente que diz, na minha cabeça eu sei tudo o que eu preciso fazer, mas quando eu vou fazer dá tudo errado, porque você não trouxe aquilo que está no plano cognitivo para dirigir para o plano motor, que é o plano do movimento, que é o que você precisa treinar para conseguir fazer. O dia em que você entender que dirigir é uma decisão que exige constância, que exige que você não fique se cobrando cruelmente por não conseguir, aí é que você vai começar a entrar no trilho, começar a entrar no caminho para você começar a aprender a dirigir. É assim, estar pronto é uma decisão. Decisão de aprender, decisão de ter humildade, decisão de entender que você não sabe tudo para dirigir, não sabe. É incrível, as pessoas reclamam, a autoescola não me ensina nada, o meu instrutor só fica no celular, o meu instrutor não me ajuda. E aí a pessoa reclama o tempo todo que não aprendeu nada na autoescola, mesmo assim consegue passar no exame, e depois que passa no exame, acha que já pode dirigir por tudo, que tem que se jogar no trânsito de qualquer maneira, não conhece uma frenagem de emergência. Se precisar utilizar para evitar um atropelamento, uma colisão, um veículo que corta a sua frente, isso é uma constância, é uma realidade na vida de todo motorista experiente. Nós passamos por isso todo dia. Pessoas que não sinalizam, que não dão seta, pessoas que cortam a nossa frente, pessoas que cometem infrações no trânsito, que furam o sinal, pessoas lidar com o inesperado. Na autoescola, você lida com o esperado muito mais do que com o inesperado. E quando o inesperado acontece, o instrutor está do lado para te salvar. E aí você tenta fazer o quê? Pegar outra pessoa da família, colocar sentado do lado, fulano vai me ajudar. Só que o fulano não tem volante, não tem pedal, não tem retrovisor para ele. O fulano só está ali para ficar te dizendo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Quando der errado, faz aquilo. Mas não é você que está fazendo, você não está nem entendendo o que está fazendo. É quando você vai estacionar e tem alguém que diz, vira o volante para lá, você vira. Não, dona, virou demais, não é para cá, é para lá. Você não sabe o que está fazendo. Você não tem o controle do veículo quando vira o volante. Você fica todo confuso com a instrução do outro, que está te ensinando como ele faz, como ele entende. E você está tentando repetir uma instrução de alguém sem entender o que está fazendo. Isso acontece quando você tem dúvida, que marcha eu coloco? O outro diz, coloca essa, e você não sabe por que colocou aquela marcha. Você não compreendeu que a velocidade diminuiu, por isso precisa pisar no freio, precisa reduzir uma marcha, precisa diminuir aquela velocidade. Você não entendeu isso. Você está fazendo aquilo que o outro manda. Por isso que muitas pessoas dizem, eu só sei dirigir quando tem alguém do lado. Quando não tem, eu não consigo. Mas por que isso acontece? Porque não é você que está fazendo aquilo. É o outro que está dizendo para você fazer. E você não está entendendo o porquê. Sabe aquela brincadeira de criança dos porquês? Por quê? Por quê? Mas por quê? Essa é a brincadeira mais saudável que tem. A criança é curiosa, ela quer aprender.
E nós, adultos, a gente não pode esquecer o porquê das coisas. Muitas vezes a gente pensa que vai dar conta. Muitas vezes a gente pensa que sabe. Muitas vezes a gente, nesse nosso pensar que vai dar conta e no pensar que sabe, está contando muito mais com a sorte para não ter uma colisão pelo caminho, provocada por ele mesmo, por essa própria pessoa, por imperícia, falta de conhecimento para saber o que vai fazer, quando estiver manobrando, quando estiver dirigindo, quando tiver que tomar uma decisão rápida. Quando a pessoa vai dirigir ansiosa, a primeira coisa que desaparece é a atenção e a concentração. É a primeira coisa que vai embora. A pessoa está ali dirigindo que nem ela fez a prova dela, tudo muito rápido, querendo sair daquela situação logo no trânsito. Ela sai daquela situação e se bota num outro enrosco, que ela não vai saber sair. Então, estar preparado para dirigir vem ao encontro daquela pergunta: quando é que esse medo vai passar? Esse medo vai passar quando você entender o que está fazendo. Porque quando você entende no plano cognitivo, agora eu entendi, preciso trazer para o plano motor. Porque senão eu vou perder o tempo de passar uma marcha, por exemplo. Era para reduzir uma marcha a menos ali, agora tu tem que reduzir 2, senão esse carro vai perder força e o motor vai interromper o funcionamento, vai apagar. Mas eu fiz certinho, fora do tempo certo, fez errado, porque o teu movimento está muito lento ainda, não está treinado, tem que acompanhar o carro em movimento, senão você perde o tempo de fazer aquela ação. Essa é uma das maiores dificuldades que os recém-habilitados têm para dirigir sozinhos. Medo de me perder, aprende a usar o GPS. Se você tem medo de dar uma volta na quadra, aquela rua eu não fui ainda, não conheço, você precisa aprender a usar o GPS, porque se você errar a rua, o GPS vai te trazer de volta. O que eu preciso que você entenda é que estar pronto para dirigir é uma decisão. Decisão de treinar, decisão de dominar o veículo em baixa velocidade, nas manobras, como você domina o seu próprio corpo. Se você não consegue realizar as tarefas mais simples para dirigir, como dominar o ponto da embreagem no plano, dominar o ponto da embreagem com o carro em movimento, reconhecer os pontos cegos. Tem gente que quer dirigir e nem regula os retrovisores. Mas isso não precisa, é óbvio. Isso aí depois eu faço. Eu quero é dirigir e andar para frente. Só que você, quando dirige, não fica só olhando para frente. Você tem que desenvolver a tua visão periférica, olhar para os lados, ter uma atenção difusa, olhar o que está acontecendo à tua frente, mas o que acontece ao lado do teu veículo, atrás do teu veículo, o pedestre que está querendo atravessar na faixa e você não vê, porque está só olhando para frente. Muitas pessoas fazem zigue-zague porque ainda não dominam o volante. Gira demais, tem erros assim que são crassos, que são erros básicos que precisam ser corrigidos antes mesmo da tua primeira voltinha de carro. Por exemplo, deixar o motor do carro apagar toda hora. Se isso acontece num cruzamento, os veículos já vêm em velocidade e isso vai dar muito ruim para você. Um erro muito comum: a pessoa primeiro gira o volante, não sabe o tanto que está girando, não tem noção, se perde e depois põe em movimento no carro. Aí onde ela sobe, nas calçadas, é onde estoura o pneu, porque quando você vai para cima de uma calçada com velocidade, o pneu estoura. Noção de espaço: eu não sei se eu vou bater nesse carro que está estacionado ou não, por isso eu puxo demais o volante para o outro lado e eu vou para a contramão, ou eu faço zigue-zague. Tem pessoas que fazem zigue-zague porque ficam olhando para frente do carro, lá na frente do capô do carro, e ela fica olhando para frente, para baixo, na verdade, né? O olhar inclinado para ver o capô, e ela não olha o que tem à frente. Não sabe desviar de um buraco, não sabe fazer uma conversão, tem medo de tudo que é carro que vem, sonha que as ruas estejam todas vazias para que ela consiga dirigir. Se você não dominar o teu carro nas manobras primeiro, como você domina o teu próprio corpo, você não vai dirigir ou não vai dirigir com segurança.
vai ficar sempre com medo, chegando nos lugares, tremendo, babando, garganta seca, pensamento confuso, totalmente desorientada, querendo fazer de tudo para sair daquela situação. Sinto muito, isso não é dirigir. Isso é ansiedade para ir para o trânsito logo, fazer besteira, porque o resultado disso não vai ser nada bom. Você não domina o veículo como domina o teu próprio corpo. Por isso que você sente medo, por isso que você sente insegurança. Por isso que você aceita que alguém sente do teu lado e te ensine de qualquer maneira, te xingando de burra, dizendo que você não sabe, dizendo que você não nasceu para dirigir. Qualquer tentativa que você faz para colocar o veículo em movimento por não ter experiência, não sabe como fazer, o outro já vai querer puxar o freio de mão, isso vai te estressar. Fulano não confia em mim. Ah, meu marido não me dá o carro para eu dirigir. Gente, dirigir é coisa muito séria. Pode ter consequências muito graves, ainda mais em função da imperícia. Então, por isso que eu digo para você, estar pronto para dirigir não é um sentimento só apenas. Não é uma vontade, não é sorte. Estar pronto para dirigir envolve treino, envolve entender o que você está fazendo, compreender o fundamento, trazer isso para o plano motor e para o plano emocional também. Porque quando você vai para o trânsito sem saber, aumenta a ansiedade só piora, fica maior ainda, e você não dá conta. Aí é onde você começa a se estressar, e se estressar para valer. E você passa a não ter controle nenhum de nada do veículo, de coisa nenhuma. Nada vai funcionar para dirigir se você se dedicar só de vez em quando. Eu me dedico às vezes eu me dedico. A preparação para dirigir precisa de constância, precisa que você fique o tempo inteiro em cima daquilo, que você aprenda a corrigir os erros, que você entenda que os erros são importantes na fase da aprendizagem para você aprender a corrigir, porque quando você errar no trânsito, você vai saber corrigir. Quando o outro errar, você vai saber o que fazer para não se envolver num sinistro provocado pelo erro do outro. As maiores lições que você vai ter para dirigir não estão nos acertos, no decoreba, não, estão nos erros, porque o erro te ensina aonde você está errando, o erro te ensina onde está dando errado, e não é errando que se aprende, é aprendendo a consertar os erros. Entende isso, traz isso para a tua vida, que aí você vai se tornar um bom aprendiz antes de se tornar um bom motorista. Quem não é um bom aprendiz, quem não aprende a consertar os erros, não se torna bom motorista. Algumas coisas dão certo quando eu estou dirigindo, outras dão errado. Por que isso acontece? Porque você não entendeu o fundamento, porque você não aprendeu a corrigir, porque muitas vezes você não sabe nem onde está errando e sai por aí nas tuas voltinhas para aprender a dirigir na via pública, errando cada vez mais, se tornando muito bom nos erros e muito ruim em tentar entender por que errou e como consertar. E para a gente finalizar, ninguém dirige reclamando, ninguém prospera reclamando, ninguém vai para frente reclamando, ninguém aprende a corrigir erro só reclamando que está errando. Você precisa se dedicar. Se você não se dedicar, você vai continuar uma vida inteira reclamando, se achando ruim, botando tua autoestima lá no chão, lá na lona, lá no chinelo, e você não vai evoluir. Estar pronto para dirigir é uma decisão de entender o fundamento, de aplicar o fundamento, de fazer o treino, de fazer treino de movimento. O teu movimento não está treinado. Compara o jeito como você está tentando dirigir com o jeito de um motorista já treinado, que faz tudo muito suavemente e que já automatizou. Qual é o caminho para chegar até aí? Será que é se jogando no trânsito? Estou com medo, vou com medo mesmo. Você está com medo porque não sabe o que fazer, então vai aprender primeiro. É a forma mais segura de você aprender a dirigir. Aqui no meu canal, Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir, tem mais de 5.400 vídeos à tua disposição para você aprender. Tem o meu curso com 300 videoaulas que é vitalício se você comprar ele no Pix. É para a vida toda, para você treinar, organizar o teu tempo de treinar, tornar a aprendizagem da direção uma prioridade acima de qualquer outra. Não tenho tempo. Você está organizando mal o teu tempo.
Porque se dirigir realmente for importante e significativo na tua vida, vai ser a tua primeira prioridade. É uma prioridade que está acima de todo mundo. Ah, não, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos primeiro. Você vai saber fazer isso. Sabe, num avião, quando despressuriza a cabine e começa a cair as máscaras, qual é a orientação? Coloque a máscara em você primeiro, para você ficar bem, para poder ajudar os outros. Porque se você vai tentar colocar a máscara no outro primeiro, você pode desmaiar, você pode apagar. Então, você tem que estar bem primeiro, para depois você cuidar dos outros. É assim que funciona. E tem um detalhe, se você comprar o meu curso com 300 videoaulas, é passo a passo para aprender a dirigir, por módulos, você recebe os links com os vídeos, é teu, é para a vida toda. E ainda você recebe uma coisa que nenhum outro curso tem. Atendimento personalizado, emocional e prático. Nos momentos de recaída, nos momentos que quiser desistir, no momento que ficar só reclamando, sempre você vai poder contar comigo a hora que você quiser, me chamar no WhatsApp, nós vamos conversar sobre isso. E o melhor ainda, o curso é personalizado. Além de todas as aulas, 300 videoaulas que você tem para fazer, porque comprou o curso pelo Pix e é vitalício, além disso, eu vou te orientar, eu vou orientar os teus treinos, eu vou te ensinar exercícios, eu vou corrigir os erros, te ajudar a entender onde você está errando. Diretamente, você grava um vídeo, manda para mim, você conta para mim, você fala para mim. E aí você não vai se sentir mais sozinho e abandonado do ponto de vista emocional, e você vai ter um atendimento de excelência, de qualidade, um treino orientado, personalizado para você. Está aqui o telefone exclusivo para você falar comigo, é o WhatsApp, exclusivamente sobre esse curso e sobre o que você vai aprender. Porque tem muitas pessoas que têm acesso ao WhatsApp, então eu vou contar toda a história da minha vida. Não, é exclusivamente para te orientar sobre como você vai superar todas as dificuldades que você tem para dirigir. Com o meu compromisso, eu assino o meu nome nesse curso, porque eu tenho certeza que você vai aprender, independente de qual seja a tua dificuldade, ou medo, ou fobia, o que você pense que tem. Então, para você saber, dirigir com segurança é uma decisão. E a melhor decisão que você pode tomar é entrar para esse curso, vir fazer essa parceria comigo, que eu vou te orientar. E além das 300 videoaulas, tem todo o treinamento personalizado para te ajudar a superar essas dificuldades, parar de viver nesse ciclo, sabe, nessa ciranda viciosa do medo de dirigir, da instabilidade emocional, da ansiedade, e você começar a fazer alguma coisa por você, colocar a mão na massa do jeito certo, aprender a treinar, acabar com essa dor que você está sentindo aí agora, essa dor que você está sentindo que te faz colocar objeções ou desconfiar da ajuda que você tem, desconfiar de você mesmo. Você não acredita nem em você, como é que você vai acreditar no meu curso? Nem você não acredita. Você quer que os outros acreditem, mas você não acredita mais, está sofrido, está cansado, está machucado. Mas vem, que esse é o caminho. Eu vou te ajudar, você vai aprender a dirigir sim. Quanto tempo, Márcia? Só vou parar de te ajudar como você já conseguir. E ainda assim você entra para o meu grupo de alunos e pode ajudar outras pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades que você. Dirigir com segurança é uma decisão. Toma essa decisão agora, não demora, vem aprender a dirigir comigo, que você vai ganhar muito mais tempo de vida dirigindo, com muito mais qualidade. Meu nome é Márcia Pontes, eu sou instrutora de trânsito, sobrevivente do medo de dirigir, especialista em ajudar pessoas a realizarem o sonho de dirigir. Vem comigo.